meus queridos irmãos. Boa noite. O controlador da luz aí, nosso amigo Maurício. Vamos asserenar as nossas mentes, aquietar os nossos corações, que é chegada a hora de podermos ouvir mais uma doutrinária, não é? com um conteúdo maravilhoso que nos será ofertado na noite de hoje. Que possamos então nos aquietarmos, para assim podermos realizar a oração de abertura da nossa doutrinária. Doce amigo Jesus, te convidamos, Senhor, para que venha nos ofertar um banquete de luz que os nossos irmãos e companheiros espirituais, sob tua tutela, fará com que cada um de nós possamos saborear os teus ensinamentos, Jesus. Aquietam as nossas almas, esclarecem as nossas consciências e nos impulsionam para um processo de evolução mais tranquilo, mais consciente, mais equilibrado. Quando aqui estiveste conosco, nos disseste, Senhor, conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Demoramos tanto tempo para entender isso, não é, Jesus? Percebermos que os teus ensinamentos ofertados através das ações nos exemplificou o caminho que vós mesmos ratificou conosco quando nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Que possamos, Senhor Jesus, a cada dia, com os conteúdos que essa doutrina de amor tem a nos ofertar, com o estudo do Evangelho, com a permissão vossa e com o auxílio dos irmãos espirituais, possamos a cada momento das nossas existências ter insights de esclarecimento para que venhamos acertar mais e errar cada dia menos. É com esse propósito que nós vamos diminuindo os erros e aumentando os acertos, nos tornando a cada dia um ser humano melhor, um ser responsável diante da nossa família, diante da nossa sociedade, diante da natureza, diante do mundo. Não somos seres isolados, vivemos todos em conexão com todas as coisas. E foi por isso também, amado Senhor, que Tu nos dissestes que eu e o Pai somos um. Porque o Pai é essa energia que invade todas as coisas sem ser invasivo, porque em tudo e em todas as coisas nós podemos sentir a presença Tua, Deus amado e querido, Pai amoroso e bom. Só basta que nós desenvolvamos em nós a sensibilidade para percebermos que a Tua presença, Senhor Jesus, encontra-se nos nossos irmãos mais pequeninos, naqueles que vieram nesta existência infortunados, que são os deserdados da sorte, a escória da nossa sociedade ainda tão injusta e desigual. Mas é justamente isso, Senhor, essas diferenças que convida-nos a cada um de nós a estendermos os braços
amorosos, para acolhermos aqueles que sofrem, para termos a palavra certa, para preencher aquele coração desesperado, para sermos a escuta que acalenta uma alma em desespero. Quando assim fazemos, podemos, Jesus, nos considerarmos pequeninos ceareiros teus, desenvolvendo a tão conhecida empatia pela dor do outro e desta forma, desenvolvendo em nós a misericórdia, a caridade e o amor. Senhor, inunda com a tua luz esta casa, que todos aqueles que adentrem aquele portão físico ou as portas espirituais trazidos pelos nossos irmãos luminosos possam sentir aqui a tua doce presença, o teu doce amor, o teu sentimento de irmão maior que tutela a cada um de nós. E assim, Senhor, rogamos a Ti que ilumine a mente da nossa companheira e amiga Valéria, que nos brindará esta noite com o tema: se fosse um homem de bem, teria morrido. Que a paz seja com todos. Convido você, Val, para estar aqui conosco nesse momento. Que Jesus te ampare e te proteja. Boa noite, irmãos. Que energia maravilhosa. Hoje estamos aqui, né? E aí temos um tema extremamente interessante. Nós estamos, eu estava lá fazendo uma revisão, quase que terminando esse capítulo, que é o capítulo 5, e hoje a gente vai estudar o item 22 do capítulo 5, que são instruções dos espíritos. E iniciamos aqui, desde o mês de outubro, um pedacinho do mês de novembro, tivemos palestras comigo, com César Caires, com André, falando de várias passagens do capítulo 5. Obrigada, gente. Iniciamos com Justiça das Aflições, estudamos causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Foi visto aqui também instruções dos espíritos, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, perda de pessoas amadas, e hoje a gente vai ver se fosse um homem de bem, teria morrido, que é o item 5, o capítulo 5, item 22. E quando a gente para pensar várias vezes na nossa vida, refletindo rapidamente, muitas vezes em momentos tortuosos, em momentos que a gente vê calamidades, todos nós fazemos essa afirmação, né? Ah, mas se fosse um homem de bem ali, teria morrido, mas fulano é um homem de mal, e aí ele não morreu, ele continuou vivo, ele escapou desse perigo. Quem somos nós, né, para fazer isso? E aí, quando eu estava lá raciocinando, como é que eu comentaria esse capítulo? Me veio uma intuição assim de iniciar. Não vou começar pelo capítulo. Estava lendo um livro chamado Momentos de Ouro, e lá tem esse textinho que chama A Diferença, que foi escrito pelo irmão X. E fala assim: a reunião alcançava a parte final. E na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor, desencarnado, distribuía consolação, quando um companheiro o alvejou com azedume, ou seja, o alvejou com palavras rancorosas. Bezerra, não consigo entender tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo, ou seja, de falsidades. Contra mim, e me coloco nessa situação, e até contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer que sou um espírita cristão?
Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância. Pode diminuir um pouquinho, Gênio. Avareza e ciúme. Cometo desatentos, disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência. E ainda não venci a minha desconfiança, nem a minha propensão por ressentir-me. Quando menos espero, chafundo-me, ou seja, me aprofundo nos erros da vaidade e do orgulho e, involuntariamente, articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora em mim e, por isso, agrido os meus semelhantes com toda a minha força e minha brutalidade. A crítica, o desrespeito, a maldade e a imperfeição me segue constantemente. Então, esse irmão X, ele está se conhecendo, ele está fazendo um relato para Bezerra de Menezes, numa reunião mediúnica, mas como um ser humano que internamente ele está se observando, como diria Joana de Ângeles, o observador e o observado. Ele está se observando e observando as suas atitudes durante a sua preleção numa reunião mediúnica. Posso declarar-me o espírita, com tantos defeitos? O venerável orientador espiritual respondeu sereno: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou um espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que eu nunca posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E sorrindo, como vê, há muita diferença. Está no livro Momentos de Ouro, Meimei. Então, pensando nisso, no próprio nome, a diferença que essa pessoa já se coloca perante uma multidão e no diálogo com Bezerra, que é a questão da gente se observar. E aí tem muito a ver com o nosso capítulo de hoje, que a gente às vezes faz julgamentos de determinadas situações cotidianas na nossa vida ou na vida de outrem e não se observa. Então, a primeira coisa, quando eu observo determinadas situações em mim e já começo a ver essas situações, como muitas dessas situações aí eu me coloco como uma pessoa assim, cada um deve fazer as suas reflexões, a gente deve pensar assim: nós estamos começando o caminho, como Tânia falou ali. Por quê? Para a gente não sentir, a primeira coisa, que é a culpa, que me veio muito como intuição ao abordar esse tema, e, ao mesmo tempo, se reconhecer e alcançando um degrauzinho. Porque a nossa vida, nós somos o quê? Alunos, estamos aqui encarnados numa escola. E, como toda escola, a gente vai alcançando os degraus e vai aumentando de série aos poucos. Então, precisamos nos trabalhar também para entender este evangelho e fazer reflexões internas. Foi essa, sim, um insight inicial que eu vim para trabalhar o capítulo. Porque quando a gente olha assim de primeira mão a instrução desse espírito, né, que a gente vai abordar hoje, às vezes a gente fica se perguntando: sim, isso é verdadeiro? Então, se fosse um homem de bem, teria morrido. Lá, em Instruções dos Espíritos, Fenelon parte do princípio de quê? Da pré-existência e da sobrevivência do espírito e da sua contínua evolução do ser através das reencarnações. Então, não nos cabe, em uma determinada situação, ter esse tipo de julgamento quando a pessoa consegue sobreviver de algo. Por quê? Porque estamos aqui de passagem, então existem várias vidas, a gente reencarna, e está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? Chegar à perfeição. Para uns vai ser expiação,
para outros, missão. E dar ao Espírito as condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, se essa pessoa, que a gente muitas vezes pode interpelar e falar dessa forma, ela sobreviveu a um incidente, aqui ela precisa estar para cumprir determinados acordos que foram feitos no seu processo reencarnatório. E é aqui, na Terra, o momento de sua evolução, da sua escola. E nós, enquanto observadores da situação, quando assumimos essa atitude de mas fulano deveria ter morrido, a gente está fazendo o quê? Um julgamento ao próximo. Algo que não devemos fazer, não é isso? Então, a ação dos seres no corpo físico é necessária para a marcha do progresso. Diz Kardec, Deus, em sua sabedoria, quis que, através da reencarnação, os espíritos encontrassem um meio de progredir e se aproximar dele. Então, é a lei da evolução. E aqui estamos para progredir. Então, por exemplo, quando a pessoa é de bem, e a gente tem, por exemplo, aquelas mortes de crianças, mortes de pessoas prematuras. Eu mesmo tive um falecimento na família de uma pessoa de 33 anos. E, às vezes, você vê as pessoas revoltadas. Mas elas já chegaram àquele momento que cumpriram o seu papel aqui, naquela encarnação. E não nos cabe, claro que existe os sentimentos, existe o luto, mas não nos cabe revolta. Nem ficar dizendo, mas se fosse uma pessoa mal, que agiu mal com alguém, entendeu? Não. Vamos deixar, primeiro, essa visão de bem ou mal, de julgar o outro. Todos nós temos atitudes, que podem ser atitudes boas, e também, em determinado momento, podemos ter atitudes ruins. Então, não devemos estar pegando o outro, por mais que ele tenha. Isso foi uma lição aqui discutida por André, acho que foi a semana passada, se eu me recordo bem, essa questão do bem e do mal, e ele enfatizou do nosso julgamento perante as situações e perante o outro. Nós devemos estar trabalhando o nosso eu. Tentar olhar as nossas atitudes, se as nossas atitudes são atitudes boas, ou se estamos decorrendo contra o nosso progresso. Mas não estar infringindo sobre as atitudes do outro. Então, nesse processo de encarnação, eu amanhã quero ser uma pessoa melhor do que eu fui hoje. Se hoje eu fizer uma análise, lá em Santo Agostinho a gente tem, na questão das instruções dos espíritos, ao deitar eu fizer uma análise do meu dia, e nesse dia eu perceber que eu tive uma atitude menos coerente com alguém, que eu possa fazer a minha revisão de valores, porque a doutrina espírita ela vai lá preconizando as questões da moral, e fazer o quê? Me auto-perguntar e, a partir disso, trabalhar em mim essas questões, para que eu possa, então, rever esses meus valores. Então, eu estou me trabalhando para ser um ser melhor amanhã, para o mundo. Então, essa é uma questão importante para a gente trabalhar. E essa questão do item 22 está diretamente ligada aos objetivos da reencarnação, que lá no Livro dos Espíritos, na questão 171, diz assim: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhe faculta os meios de alcançá-las, pelas provações da vida corpórea. Nós passamos por várias provações, tristezas, angústias, estamos aqui nesse processo. Eu não gosto muito desse termo, provações. Eu prefiro o termo desafios. Eu acho que é muito mais leve a gente pensar assim, a gente começa a ver a vida mais leve quando pensa em desafios. Teremos os nossos desafios. A criança, quando nasce, tem um desafio que ela vai começar a andar. O que parece ser uma coisa muito simples para a gente adulto, para ela é um processo. Tem que crescer para chegar àquele período que ela vai andar, engatinhar primeiro, e assim sucessivamente. E nós também temos as nossas provações que devemos estar aqui trabalhando. Mas, em sua justiça, ele lhe concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova.
Então, na próxima reencarnação, aquilo que a gente não consegue trabalhar no nosso dia a dia, não consegue entender e evoluir, teremos outro momento, outra reencarnação para trabalhar. Devemos tentar a cada dia, mas devemos também exercer o auto-perdão, para que a gente não venha a ter uma culpa excessiva em relação às questões que envolvem. Eu vou me trabalhando dia a dia, desenvolvo esse olhar de observador, observado, que é eu ser o observador de mim e olhar a situação de uma forma mais distante. Então, eu observo a situação, é diferente de eu julgar a situação. Então, olhe, aquilo ali não foi uma conduta muito legal, seja minha ou seja de alguém. É diferente de eu já tecer um comentário de julgamento perante a atitude de alguém. Se for uma questão que envolve a justiça dos homens, que seja feita a justiça dos homens. E a quem cabe fazer essa justiça. Que a gente delimite um pouco os comentários maledicentes e até os pensamentos, porque Jesus já fala lá, né? Orai e vigiai os pensamentos. Então, esse trabalho também de estar trabalhando mentalmente para estar fazendo esse exercício é um exercício diário, nosso com nós mesmos. Então, precisamos desenvolver isso, que é nesse processo reencarnatório que a gente vai devagarzinho, em cada patamar, trabalhando. E aí, quando a gente lê essas instruções dos espíritos, a frase que está lá, essa frase ela é muito utilizada, como eu falei, pelas pessoas quando alguém dito mal, tá, entre aspas ali, justamente por isso, tá, escapa de um perigo. De repente, alguém assalta alguém, aí passa a polícia e o bandido não morre. Deveria ter morrido. É um bandido, é um menos na sociedade. Todos nós, em algum momento, ou falamos ou pensamos assim. Mas ele cometeu um delito, ele deve ser julgado pela justiça dos homens. Não cabe a gente estar aqui dizendo, ah, não, deveria ter morrido. Se fosse uma pessoa de bem, entendeu? Teria morrido. Então, não nos cabe, porque, mais uma vez, estamos julgando, estamos trabalhando. Então, a gente vem de uma cultura de sociedade também, muito de julgar as ações. E aí a gente tem a dualidade dentro de nós. Bem, mal, céu, inferno. Então, assim, é um processo muito cultural que acompanha desde o nascimento a sociedade. E precisamos refletir um pouco sobre as situações. Será que em todo momento eu sou uma pessoa que tem atitudes boas? Será que em todo momento aquela pessoa que é um marginal dito pela sociedade é uma pessoa má? Que eu tenha que qualificá-lo como má? E por que será que as mães vão para a porta dos presídios e ficam lá horas, ou as mulheres, para fazer uma visita? Que lutam para tirar seus filhos? A gente já se interrogou sobre isso? Parou para pensar um pouquinho sobre essas questões? Então, para alguém, aqui nesse mundo, nessa encarnação, eles devem ter, vamos dizer assim, entre aspas, atitudes boas, serem pessoas boas. O que será que levou-los a ter atitudes consideradas mais na sociedade? Se a gente parar para ter, Tânia falou um pouquinho aqui de empatia e dialogar e pensar um pouquinho sobre essas questões, será que o julgamento não diminui um pouco? A gente não pode transformar a pessoa, cabe à pessoa se transformar. Mas a gente pode, pelo menos, dentro de nós, fazer esse exercício, que é um exercício diário. Porque, mesmo marginal, ele merece. Dito pela sociedade como marginal, ele tem as chances dele, e cada um tem o seu mérito, todos somos filhos de Deus, todos temos os nossos direitos. Então, assim, pensar nisso é bem interessante. Quando a gente interpela e fala assim, a gente demonstra muito desconhecimento das leis divinas, uma visão estreita, baseada apenas nesse momento que a gente vive hoje, nessa encarnação. A gente não pensa que tivemos várias encarnações e que a gente tem aí um processo. Pensamos muito biologicamente, apenas no nascer, no crescer, no reproduzir e morrer. Eu nasci,
cresci, reproduzi e morri. Pronto, na unicidade da existência. Eu não estou pensando nas outras encarnações, que o espírito ele continua, ele sobrevive, e aí a gente tem esse processo. De quanto consideramos a vida sobre o ponto de vista da unicidade, de uma única existência. Deus dá ao espírito de progresso, eu prefiro muito mais essa fala, não uma pessoa má, um espírito mau, mas um espírito de progresso, por isso que eu deixei em negrito. Ainda incipiente, o que é incipiente? Ainda novo, ainda num processo de amadurecimento, de pouco amadurecimento espiritual, amadurecimento aqui nesse mundo, prova mais longa do que ao espírito considerado bom, que por prêmio de seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Então, às vezes você vê pessoas, como eu já citei aqui, ditas boas morrerem rapidamente, ou até espíritos de crianças e etc., que são pessoas que já cumpriram a sua etapa, são ditas boas aqui nesse processo, e aí elas vão seguir para o mundo espiritual. Uma vez cumprida a etapa que nos foi proposta para a reencarnação, devemos retornar ao mundo espiritual. E aí, esse mundo espiritual é o quê? A gente tem que ver que é a verdadeira vida. É a vida que a pessoa vai viver no mundo espiritual. Então, desse modo, quando a gente analisa essa afirmação na instrução dos espíritos, a gente também vê a morte como um merecimento. Então, aqui estamos no mundo de provas, expiações, de crescimentos, ansiedades, violências, de necessidade de uma escola para amadurecimento, e na vida espiritual, a gente vai ter o quê? Uma vida plena. A verdadeira liberdade, segundo Kardec, para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto estivermos na Terra, estaremos aqui em um cativeiro. Por que será a palavra cativeiro? Para a gente trabalhar. Quem vive cativeiro, vive cativo a algo, né? E quando a gente está cativo a algo, a gente está cativo, por exemplo, ao apego. Quando a gente vai fazer uma viagem, passar um período fora, e você olha e faz assim, meu Deus, eu vou fazer o quê com a minha casa? Minhas plantas, meus objetos. Então, eu tenho aquele sentimento de apego, eu estou no cativeiro. Os meus livros, eu confidencio. Eu tenho um amor aos meus livros, que é tão difícil. Aí, essa semana, eu falei, não é possível. Eu tenho não sei quantas, sem brincadeira nenhuma, devo ter apostilas, mais de 500 apostilas, de quando eu entrei na faculdade, todas escritas. Eu nunca pego nelas, mas eu nunca dou. Aí, eu falei assim, não é possível. Isso aqui é um material que serve para mais pessoas. Eu vou ter que me desfazer esse ano. 2024, eu vou sentar janeiro e vou dar metade dessas apostilas. E, para exercitar isso, eu vou começar com esse monte de livro de receitas. Aí, hoje, eu doei 35 livros de receitas. Falei, vou exercitar o desapego em 2024. Então, são pequenas coisas que nos prendem num cativeiro. A gente fica preso aqui a essas situações e não tem essa liberdade. E assim como é essa questão mais simples, um lar, que é um bem material, algumas pessoas têm a roupas, a carros e etc., também são a outros vícios, são os chamados instintos. Então, você fica naquele círculo vicioso. E, com isso, você não consegue se libertar, eu ou todos nós, de alguns vícios, que esses vícios podem ser prejudiciais. Temos dificuldades, por exemplo, pessoas que fumam têm dificuldade de deixar o fumo, muitas vezes. Tá? E outros vícios que temos também, até vícios considerados ruins para a sociedade, que trazem prejuízos ao outro. Então, isso é um processo, tá? Que o espírito tem, que está aqui numa escola. E essa escola, enquanto aqui estamos, como fala Kardec, é um cativeiro. Estamos presos, ansiosos a questões, situações. Tem gente, por exemplo, que diz assim, eu tenho uma certa situação assim com o meu companheiro, mas você vive o quê? Você fica ali 24 horas, entendeu? Naquela situação, preso àquela situação que talvez não lhe traga muita felicidade, ou não traz felicidade, briga todo dia, mas no dia que não vê,
Meu Deus, não vi fulano hoje. Então, você está num cativeiro emocional. Vamos trabalhar as nossas emoções. E aí, quando você pensa nessas questões da verdadeira liberdade para o espírito, está lá também nas instruções do espírito, escrito assim: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e credes que Deus é justo em todas as coisas. Aí a gente começa a pensar na questão do julgamento. Não censurar situações as quais a gente não consegue, nesse nível encarnatório, compreender. Então, vamos eliminar um pouco a censura. Muitas vezes, o que vos parece um mal, ou aquela pessoa que a gente julga como dita, né, má, é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não aprendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair, pelo pensamento, de toda a acanhada esfera, de toda a pequena esfera de evolução e de pensamento. E, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Então, todas essas questões que a gente vive aqui nesse cativeiro, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo o quê? Vai diminuindo para nós a importância de todas essas coisas. Por exemplo, eu fiquei pensando assim, numa filosofia, né, que é o budismo. Eles vivem com tão pouco e sentem necessidade de tão pouco que eu fico me interpelando às vezes. E, muitas vezes, vivem nos mosteiros, os padres, aqueles freis que vivem fechados, não têm aquela necessidade real da questão do ter, que Joana de Ângeles fala tanto. A gente estava revisando o capítulo do Homem Integral, e nesse capítulo fala lá do ter e do ser. O valor do ser muito maior para nós. Então, quando a gente vai evoluindo, está muito ligado a essa questão, às instruções dos espíritos, o ser vai tomando uma proporção muito maior na nossa vida do que o ter. Então, o ter, ele vai diminuindo, as necessidades vão diminuindo. E aí tem lá: esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como um simples incidente no curso infinito de vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Então, é a vida espiritual, a existência espiritual, a única existência verdadeira que esse Espírito nos traz como instrução. E essa importância da vida material, ela vai ser um simples incidente. Ela passa a não ter tanta importância, e os fatores do dia a dia. A gente aprende a lidar de uma forma diferente, seja um apego material ou seja um apego a situações. Fulano me respondeu de tal forma, vou me preparar aqui mentalmente, como é que eu vou responder? Um apego por uma resposta. Então, por que não pensar assim? Ah, não, fazer feito Chico Xavier, não fala assim, dê um tempo, beba uma água, respire. E aí você vai ver que aquela situação que parecia ter uma proporção muito grande na sua vida, e naquele momento lhe chateou, ela passa a não ter tanto valor. E com isso você segue e vai deixando aquelas situações que são ínfimas, que possam passar. Há sempre um propósito de evolução no que vivemos. Então, todas as situações, todas as dores, o capítulo é 5, né? Trabalha as questões das aflições. Então, todas as nossas aflições que estamos vivendo, ela vai ter um objetivo, que é o propósito da evolução. E é com esse pensamento que devemos seguir para cumprir a nossa tarefa na Terra. São esses desafios existenciais que vão nos fazer evoluir nesta reencarnação, nessa escola que aqui estamos. E é necessário que a gente entenda isso, porque existe uma coisa chamada justiça divina. Nada acontece na nossa vida que não seja permitido por Ele. Então, a justiça divina existe. Deus está lá no Evangelho, é causa primária de todas as coisas. E Ele é infinitamente bom e justo para com todos. Todos somos filhos dEle. Então, existe essa justiça. Se algo acontece,
é para que possamos evoluir ou compreender alguma situação. Sua justiça é baseada na igualdade absoluta da criação dos espíritos, ou seja, todos os espíritos foram criados iguais, simples e ignorantes, com uma grande capacidade, que é a capacidade de evoluir. Logo, esse item está falando principalmente da lei do progresso, da reencarnação. Estamos aqui para evoluir, progredir. Todos, portanto, estão sujeitos às mesmas leis. Somos todos irmãos, independente de qualquer condição, e estamos sujeitos à mesma lei, a lei divina. Deus não cria o mal. Por isso que eu disse que eu não gosto mais dessa palavra. Fulano é mau. Quando eu ouço, me agride. Porque eu fico pensando que ali dentro tem alguma coisa de bom. Então, por que eu já vou pejorativamente colocar essa situação e rotular algo ou alguém? O mal acontece por culpa da nossa ignorância. E ignorância, muitas vezes, a gente vê como um termo ruim, mas significa ignorar algo, não conhecer algo. Então, às vezes, muitas vezes, cometemos, todos nós, algo por desconhecimento, por ignorar. Quando é dada uma chance para que a gente conheça algo, a gente pode pensar duas vezes. Somos seres humanos, somos filhos de Deus, temos a justiça divina. E talvez refletir e não cometer esse algo. Então, é necessário ter esse pensamento reflexivo para conosco, nas nossas atitudes, e também quando vemos atitudes de outras pessoas. Ele apenas permite a existência do mal, porque também existe um objetivo maior. Então, aquelas situações que são ditas mais na justiça divina, elas existem por um objetivo muito maior, que talvez naquele momento a gente não consiga entender, mas depois a gente pode passar a entender o que vem acontecer. E nesse processo reencarnatório passamos também por essa questão. Kardec, lá no livro Céu e Inferno, ele diz assim: o espírito tem uma bagagem, e nós, nessa reencarnação atual, não nos lembramos do que já vivemos, mas podemos ter certeza de que não somos seres inocentes. Está aí a questão da reencarnação. Nós não somos seres inocentes. Quem fui eu em outra encarnação? O que será que eu fiz? O que será que você fez? Nós não somos inocentes. Estamos aqui, né, nos aprimorando, desenvolvendo nossas habilidades. Por isso que é importante a gente não estar fazendo o julgamento do outro. Fulano é mau. E quem fui eu no passado? O que é que eu fiz? Que direito eu tenho de estar julgando o outro? Então, se eu acredito, a grande importância, e eu acho que a doutrina espírita responde isso de uma forma muito feliz, é essa. Porque no processo reencarnatório, eu tenho essa oportunidade. Então, eu não sei o que eu fiz no passado. Então, não cabe a mim estar julgando o outro. Porque eu não sei o que é que aconteceu. Nós estamos aqui nesse progresso. Então, estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para corrigir nossas imperfeições. E, além do passado, o Código Penal também vale para a vida futura. Na obra Céu e Inferno, Kardec explica que o céu e o inferno são estados de consciência. Então, é a nossa consciência que pode fazer o nosso céu ou o nosso inferno. Então, é um estado nosso que nós temos que trabalhar. Aí, eu repito mais uma vez a reflexão de Joana. É o observador e o observado. É eu me observar e estar vendo as situações como um observador frio, do lado de fora. Porque aí eu já não faço tantos julgamentos daquela situação. Isso quer dizer que a morada no plano espiritual depende dos atos praticados na Terra e dos fardos que o indivíduo carrega. E para o Espiritismo, o céu é o compromisso com o bem. E aqui estamos nesse processo na Terra, que seria, entre outras palavras, o nosso compromisso assumido para que nossas falhas a gente possa aqui aprimorar, trabalhar. Estamos nessa escola para isso. Aqui é o lugar de quem pratica o bem e segue os ensinamentos de Jesus Cristo, o céu. E cabe a gente se trabalhar
Justamente por isso que aí a gente já começa a ver a morte como um merecimento e aquela afirmação do Espírito, ela passa a ser verdadeira, é verdadeira sim. Tá? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Já cumpriu a sua etapa na escala evolutiva, é um homem de bem, então ele vai ter o merecimento de estar no plano espiritual. Para a gente, muitas vezes, lendo de uma forma rápida essa passagem do Evangelho, ela parece contraditória. Mas, no entanto, não. Então, há que se esperar pela passagem das horas. No círculo do tempo, a semente, com o esforço do homem, provém o celeiro. Então, eu preciso ter a semente para eu prover o celeiro. E o carvão, com auxílio da natureza, se converte em diamante, assim como a ostra, que é capaz de fazer uma pérola. Então, quando a gente olha aquele marisco, aquela condição brutal daquele envoltório que é uma ostra e é capaz de produzir uma pérola. É só a gente observar na natureza esse processo que a gente vai ver a nossa escala, comparando com nós mesmos. Começamos simples e ignorantes e vamos nos lapidando, vamos crescendo. É só pensar na ostra. Nascemos como uma ostra e podemos nos transformar, através desse processo reencarnatório, em grandes pérolas. Vai depender de quem? De nós mesmos e do trabalho interno. Todo aquele que ele descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes transformadores. Quando a gente descobre dentro de nós esse Cristo, essa luz interna, e começa a observar experiências sobre outros prismas, elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes bem mais largos. O reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do nosso centro vital, glorioso e interno, que é quem? Jesus. O nosso reino do coração, ele começa a gravitar. E a gente começa a trabalhar internamente o nosso Cristo, o nosso Jesus interno. E à medida que vai se desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Isso está lá no livro Vinha de Luz, a questão 175. É o seu trabalho interno, porque a gente tem lá em João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu começo a me trabalhar para viver esse discípulo, eu tenho lá o caminho, a verdade e a vida. Vida de Jesus é um exemplo. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim. Aí, voltando ao capítulo 5. Todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, que passam por suas aflições, que eu vos aliviarei. Então, quem pode diminuir as nossas aflições, o capítulo fala de mortes prematuras, fala de egoísmo, de todas as causas das aflições, é quem? Jesus. Nós devemos ir aonde? A Ele. E o principal meio é através de quê? Da oração. Se trabalhar para orar. Esse ir não é só o ir do corpo físico, mas sim o ir da alma. Silenciando a alma, silenciando o seu eu interior, meditando. Ontem a gente estava discutindo no Evangelho Rede Vivo a questão de você ler, de você meditar o Evangelho do Cristo. E terceiro, muito interessante, que eu fiquei refletindo de noite, sentir para depois praticar. Porque muitas vezes a gente lê, seja palestrante, seja a pessoa que está assistindo na plateia, e a gente esquece de sentir. Até já consegue meditar esse evangelho, mas sentir esse evangelho. Porque quando consegue sentir esse evangelho, quando a gente chegar a essa etapa, uma etapa mais evoluída, a gente começa a colocar em prática, experienciar. Porque existe sentimento. Quem pegar o capítulo 1 do Evangelho Rede Viva, ele abre falando disso, da questão de ler, experienciar e sentir o Evangelho meditando. É orar e dominar a matéria. Orar e dominar os instintos e os desejos daqui, dessa vida.
Porque tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, já dizia Jesus. E aí, nesse ponto, eu queria trazer para vocês as bem-aventuranças. Porque quando a gente começa a sentir esse evangelho de Jesus, a gente começa a trabalhar dentro de nós as bem-aventuranças que foram ditas no Sermão da Montanha. Então, essas bem-aventuranças são a lei de Jesus, que é a lei do evangelho, que está ali, é o código divino que devemos seguir. Então tem lá, bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, para que a gente possa desenvolver a virtude da humildade. E aí a gente volta lá, esse capítulo 5, as aflições. Então, se eu estou tendo aflições, eu tenho que ser humilde o suficiente para me perguntar, me questionar o porquê que eu estou passando por essa aflição. Ou silenciar a minha mente, procurar o meu Deus interno para que eu ache respostas dentro de mim. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Desenvolver a virtude da resignação. Lá tem mortes prematuras. Então, se chora bastante, tem luto, mas desenvolver esse processo de resignação, entendendo que estamos aqui num processo, numa passagem. E a gente tem que entender e vivenciar, sentir isso internamente. Muitas vezes você vê, por exemplo, mães que perdem seus filhos de forma prematura, é mais difícil, mas tem, que estão, às vezes, muito mais confortadas do que a própria família ou de pessoas que estão indo para o sepultamento. Porque elas entendem esse processo. Recentemente eu vivi isso com uma colega em Portugal, ela é espírita há muito tempo. E ela perdeu um filho de 3 anos num acidente grave. Só faleceu o filho. E aí, até a mensagem que ela postava, ela estava muito mais consolada do que as demais pessoas envolvidas. Estava num processo de luto, mas resignada. Entendendo que ele tinha cumprido a etapa dele aqui, o que é muito difícil para todos nós. Mas isso faz parte desse exercício, esse exercício interno. Bem-aventurados os mansos é a outra bem-aventurança, porque eles herdarão a terra, ou seja, a mansietude, a paciência, perante determinadas situações e as aflições. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, que a gente possa desenvolver a caridade. Eu tenho fome e sede de justiça, mas que eu tenha caridade. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu iniciei falando da diferença, né? Utilizando daquela passagem do livro Momentos de Ouro, de Memei, e falando da questão do julgamento, que foi muito forte para mim, quando eu comecei a pensar nesse item que seu Edson me pediu. Por quê? Porque a gente tem esse impulso natural, então que a gente possa ser um pouco mais simples e desenvolva dentro de nós essa bem-aventurança. A bem-aventurança de ter limpo o nosso coração, de ter esse olhar observador, distante, mas não ficar ali, de vez em quando tem uma situação que eu faço é melhor volte, Valéria, para o mundo aqui, porque não é por aí a coisa. Então, a gente tem que realmente refletir. Bem-aventurados os brandos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Desenvolver também a paciência. Bem-aventurados os misericordiosos. Desenvolver a capacidade da virtude da misericórdia. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, que é o reino do amor e da solidariedade. Então, que possamos trabalhar as bem-aventuranças, que é a lei de Deus, para que a gente possa trabalhar essas questões que foram tão bem ditas aqui, quando estudamos esse capítulo 5. Na realidade, eu acredito que hoje seja a última noite que a gente está trabalhando esse capítulo, pelo que eu observei na programação. Então, eu resolvi fazer assim, um resumão do capítulo e dessas instruções, trazendo essa abordagem e esse exercício que tem que ser feito no nosso dia a dia, trabalhando Santo Agostinho e trabalhando as bem-aventuranças. E com isso eu queria deixar uma mensagem para vocês, que é o Laboratório do Amor. Eu achei muito linda e trouxe. O que fazer quando alguém deseja ser alfabetizado?
Então, estamos aqui numa escola. O que é que a gente faz? Certamente, o caminho mais fácil será buscar a escola. Quando desejamos aprender um ofício, buscar uma profissão, vamos às escolas técnicas, à universidade. Lá, certamente, encontraremos os meios, possibilidades e recursos para a nossa formação. E quando desejamos aprender a amar? Qual a melhor escola a buscar? Após a breve reflexão, percebemos, através do nosso cotidiano, da nossa vida de relação, a grande e indispensável escola. Não existe fórmula para aprender a amar sem conviver. Precisamos conviver um com os outros. Toda possibilidade de relacionamento com o próximo é um convite ao aprendizado do amor, a exercer esse amor incondicional, o amor que Maria teve por todos nós. Estamos em dezembro, trabalhando o advento de Jesus, e Maria teve um amor incondicional. Perante todo o sofrimento com o seu filho, ela teve um amor para com todos nós. Então, que a gente possa exercer esse amor, esse aprendizado. É natural que, quanto mais frequente, quanto mais a convivência, maiores sejam os desafios e as oportunidades para essa aprendizagem. Então, quanto mais temos desafios, mais oportunidades temos para essa aprendizagem. Dessa forma, a vida em família, o viver sobre o mesmo teto, a intimidade do cotidiano familiar possibilita incomparável laboratório de experimentação. Então, é lá que a gente vai trabalhar os nossos desafios. Por essa razão é que a providência divina ali coloca muitos daqueles seres com compromissos adquiridos desde muito tempo. A nossa família é o nosso laboratório de experimentação. Família sanguínea e também a família que a gente escolhe no decorrer. A gente vai escolhendo aí, fazendo a nossa família. Sobre a tutela do lar, encontramos e reencontramos almas que, de alguma forma, se vinculam à nossa história, por já termos vivido outras experiências reencarnatórias, em tempo próximo ou distante. Sobre nova vestimenta, com outros vínculos e no ambiente do lar, se apresentam possibilidades e experiências maravilhosas para a nossa formação e economia moral. Não raro, desafetos de ontem renascem sobre os vínculos sanguíneos para superar as diferenças. Vítimas e algozes de relações passadas, agora, sobre o abençoado véu do esquecimento, reiniciam suas lides nos linhames do lar. Assim também, amores se reencontram, almas afins se programam para as experiências em regime de comunhão cooperativa, com planejamentos estabelecidos antes do nascimento. E é por essa razão que o lar será sempre a oficina bendita, o laboratório por excelência no exercício do amor. Por isso mesmo, é natural que os relacionamentos familiares, por vezes, se apresentem em fase de construção dos laços de afeto e bem-querer. Importante tenhamos em mente que o acaso não é o fator que define a estrutura de nossa família. Então, a nossa família não veio ao acaso. Estamos no mês de dezembro, um mês de natalício, que a gente possa refletir um pouco sobre essas relações familiares. Entendermos que as dificuldades de hoje são possíveis de serem melhoradas e mesmo superadas, desde que haja vontade, denota maturidade e desejo de ajustamento. Se tivermos maturidade, desejo de ajustamento, vontade para ajustar as nossas diferenças nessa experiência. Assim, entendamos o nosso lar, por mais difícil que às vezes se nos apresente, com a melhor escola que a vida nos proporciona. E somos todos aqueles que, nos relacionamentos na intimidade da família, professores uns dos outros, no maravilhoso desafio de aprendizado do amor. Essa foi uma mensagem do programa Momento Espírita,
que foi feita em 27/12/2004, que é da equipe do SEIC, Centro Espírita Ildefonso Correia, do Paraná. Eles têm um programa que agora é transmitido pela Rede Band, que tem várias mensagens bem interessantes. E nessa mensagem a gente fala muito do lar consanguíneo. Eu estendi essa mensagem do lar para a nossa sociedade, a convivência, e agora estendo para o nosso planeta, para todos nós, seres aqui encarnados, que possamos entender esse lar desta forma, para que, então, fique muito mais fácil compreender a mensagem, a instrução do Espírito da lição de hoje. Então, se a gente tiver isso em mente, a gente consegue trabalhar. Nossa gratidão a você, Val, por tão belas e profundas palavras que nos convidam a esse processo verdadeiro de reflexão que o Natal nos impõe, não é? De forma suave. Então, meus irmãos, vamos dar início, então, aos trabalhos de passe daqui da noite, convidando aos passistas que se posicionem. E, enquanto isso, né, vamos aproveitar essas energias maravilhosas que a espiritualidade nos oferta nesse momento, convidando Val para proferir a prece de encerramento enquanto os nossos irmãos estão aqui. Mas antes que Val venha fazer sua prece, se tiver algum irmão que está aqui na casa pela primeira vez e quiser alguma informação, alguma orientação, é só procurar ali os irmãos da recepção e nós estamos à disposição. Muito obrigada. Nesse momento, vamos tranquilizar os nossos corações, trabalhar as nossas mentes, fazer as nossas reflexões, para que possamos encontrar o nosso eu interno, nosso Cristo maior, permitir a ação da espiritualidade superior desta casa, que tanto nos ajuda, dessa energia benéfica, iniciar com uma oração celta, falando do valor da amizade. Que seja abençoado com bons amigos. Que aprenda a ser um bom amigo para ti mesmo, se observando. Que seja capaz de viajar àquele lugar que na tua alma, onde existe um grande amor, caridade, sentimento e perdão, exercendo o auto-perdão para consigo mesmo e dessa forma se amando e amando ao seu próximo, como Jesus tanto nos ensina. Que isso te modifique, transforme as tuas ações, te permita evoluir nessa encarnação, evoluir moralmente, dominando os seus instintos e desejos primários. Que isso transfigure tudo o que é negativo dentro de ti, distante ou frio em ti. Que seja apresentado a verdadeira paixão, ao verdadeiro amor, ao verdadeiro parentesco e afinidade de vinculação. Que prezes os teus amigos, amigos físicos e amigos espirituais, que seja bom para eles e que esteja lá para eles, que eles te tragam todas as bênçãos, desafios, verdade e luz de que necessitas para nesta tua viagem encarnatória, que possa superar todos os desafios para com os teus irmãos e amigos, que possa ver esses amigos como irmãos nessa escala e nessa viagem encarnatória. Portanto, exercer a fraternidade, a compaixão, a empatia e o amor ao próximo. Que nunca fiques isolado,
que sempre fiques no sereno refúgio da vinculação com o Senhor maior, Jesus. Se você estiver vinculado a essa luz, a essa energia maior, com o seu eu interno, a Jesus, não existe solidão. Ó Senhora, Mãe Maior, Maria, nesse mês, nos proteja, nos dê luz e nos ajude a nos encontrar com nós mesmos e exercer essa amizade, primeiro para conosco e depois para com o nosso próximo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Maria, para que possamos enxergar a cada dia os nossos desafios e nos trabalharmos, vencendo o egoísmo, vencendo o ódio, vencendo todos os instintos primários que dificultam o nosso processo encarnatório. Ó Pai, Pai maior, nos abençoa, que toda a espiritualidade, todos os irmãos dessa casa possam trabalhar conosco, para que possamos ser cada dia melhores do que ontem, hoje e sempre. Que possamos refletir nesse final de ano, de que nada mais é do que uma mudança de calendário nas nossas ações desse ano de 2023. E possamos estabelecer dentro de cada um de nós o nosso objetivo. É o melhor presente que podemos dar a nós mesmos e ao Senhor. Qual o meu objetivo para o 2024? Ser melhor do que fui em 2023? Me aperfeiçoar em algo? Que a espiritualidade superior, os espíritos mentores possam abençoar as nossas intenções, hoje e sempre. Muita paz. E eu gostaria de agradecer imensamente a essa casa por todo o acolhimento que a mim foi dado nesse ano, extremamente difícil e desafiador pessoalmente. Muito obrigada a toda a espiritualidade superior por tudo que a mim foi dado. Hoje e sempre. Amém.